Ok, muito bem. Bom dia para todos. Nós estamos, então, encerrando os encontros desse semestre. Nosso último encontro no período diurno, né, do grupo de estudos em pedagogia da educação física. Então, os últimos 3 textos, eles foram voltados mais para a questão das tecnologias digitais e para as dificuldades que a pandemia gerou, né? Então, estamos lendo coisas que nos ajudem a entender esse momento, uma vez que nós estamos vivendo esse momento também intensamente aqui nessa relação de docência, de ciência na FEFISO, né? Então, ler essas coisas não só promove um debate sobre os tempos que estamos vivendo e o futuro que há por vir, como também as nossas próprias experiências enquanto alunos, enquanto professores e professoras também, né? Porque eu sei que tem alguns aqui que já dão aula, já trabalham com pessoas, então também tiveram que entrar nesse mundo das tecnologias digitais. Então, para ajudar a entender isso, nós estamos lendo hoje o texto Ensino e Aprendizagem no Mundo Digital, Educação On-Life em Tempos de Pandemia. Né? E aí eu confesso que essa Educação On-Life foi o motivo de eu escolher esse texto. Eu sempre leio só o resumo para escolher o texto, tá? Porque eu acho que é uma experiência que a gente tem que passar juntos aqui, né? Então, às vezes, a gente erra um pouco no texto, né? O texto foge do diálogo que nós estamos travando, da competência aqui, da adequação ao grupo, né? Isso já aconteceu. Mas eu acho que esses textos sobre a pandemia, esse é o terceiro, eu acho que ele complementa bem, porque enquanto um deles foi bem inicial, assim, bem preliminar, com uma linguagem mais fácil, sem acrescentar grandes informações, mas ele serviu como uma introdução ao assunto. Todos esses textos, né, para quem, se algum de vocês aqui perderam, estão gravados e presentes no canal do YouTube do grupo, tá? O segundo texto do professor Veiga Neto já ainda didático, né, mas já atrelou essas questões à biopolítica, e já atrelou essas questões também à sindemia, né? Talvez o termo pandemia não seja o mais adequado, por se limitar a questões sanitárias, enquanto o termo sindemia congrega aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, enfim, uma série, uma gama outra de engajamentos que complexificam esse problema, né? O de hoje, ele está bem focado na questão da docência mesmo, e demonstra um certo otimismo com as tecnologias digitais. Então, me pareceu um texto bem otimista com relação a esse momento, né? Por isso que eu acho que ele complementa bem o que nós estávamos discutindo até então. Ou seja, o primeiro texto nos introduziu no assunto, o segundo texto mostrou os perigos desse momento que nós estamos vivenciando, os riscos, e esse texto vem com um tom mais pró-discência, pró-didática, pensando o que é possível de inventar de novo nas tecnologias digitais. Então, os autores são a Eliane Schlemmer, Janaína Menezes e Camila Flor Waldner, né? São um pessoal, né, docentes e pesquisadores da Unisinos, que não lembro direito essa linguagem, acho que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É isso aí, tá escrito no texto, logo no começo. Que é uma universidade muito forte, né? Assim, vários textos, filosofia da diferença, filosofia contemporânea, vem de lá, assim, pessoal muito bom. E aí, basicamente, o que o artigo faz é trabalhar com esse conceito de educação on-life, né? Que é diferente de ensino remoto, que é diferente de ensino à distância, né? Uma coisa que vai além dessas modalidades já tradicionais no campo do ensino via tecnologia digital, principalmente porque ele vai, nesse artigo, congregar, né, adaptar
ou utilizar conceitos como os PAGs, né, que é o projeto de aprendizagem gamificado, que foi utilizado de maneira bem interessante a partir da cartografia do grupo da Kastrup. Cartografia é um método de pesquisa inspirado principalmente na filosofia deleuze-guattariana, que nós já estudamos aqui em outros momentos, né? Acho que vocês, não eram vocês do grupo que estavam presentes, mas nós conseguimos estudar já essa cartografia. Para este momento, basta pensarmos que é um método de pesquisa, tá? Um método de pesquisa não tão tradicional, né? Não tão fechadinho, um método de pesquisa aberto para as coisas que vão acontecendo, e não que determina como a pesquisa deve ser feita de antemão. Então, é meio que no grupo, lá no livro, né, na série, são 2 livros que esse grupo da UERJ, né, do Rio de Janeiro, ou da UFF, não, acho que mistura, pessoal é do Rio, do campo da psicologia, eles vão tentar trabalhar com a inversão da metodologia meta-rodós, né, então seria rodós-meta, ou seja, o método é feito de acordo com as necessidades que vão se apresentando. Então, e o que esse texto traz de interessante para a gente, né? Eu destaco principalmente a ideia de que a educação como a gente conhecia já não volta mais. Tá? Então, assim, mesmo depois que nós sejamos vacinados, muitas práticas do passado serão abandonadas definitivamente. Então, essa mudança, não são mudanças novas, tá? Elas vêm já desde os anos 80, mas elas foram tão acentuadas durante a pandemia que é um processo irreversível. Então, várias práticas agora serão sempre digitais, né? Nós somos todos subjetivados na ideia da utilização, não queremos, se perde muita coisa, né? Tem coisas que nós sentimos falta, mas tem coisas que nós não sentimos falta e que nós definitivamente nos adaptamos a utilizar as tecnologias digitais, né? Bom, então essa educação online, né, parte do conceito de que essas tecnologias digitais, elas não são simplesmente instrumentos, ferramentas, como é uma lousa, como é um giz, como é um data show, né? Não. Essas novas formas de se relacionar, elas modificam a própria maneira como nós percebemos o mundo. Então, logo, ela nos modifica. Então, as novas tecnologias modificam a docência, modificam os alunos e alunas, e modificam professores, né, e professoras, tá? Então, o nosso costume, né, os nossos hábitos, as nossas maneiras de ser, a partir de agora, ela é outra coisa, né? E claro, se nós somos outras pessoas, também somos outros professores, né? Dessa vez, eles vão usar aqui que essas redes conectivas, elas criam, né, um habitat atópico, ou seja, um modo de viver e estar que não precisa estar no mesmo local, né? Agora nós nos encontramos por fluxo, não mais fechado num território limitado pelo espaço e pelo tempo. Agora nós nos encontramos em tempos diversos, em locais diversos, de maneiras diversas. E essa educação online, ela pode ser potencializada por novos modos de dar aula. Porque se a gente tentar reproduzir o tradicionalismo via tecnologia, muita coisa perde o sentido, né? Muita coisa não funciona. Muitas maneiras de dar aula já não servem para esse novo momento. Claro que algumas coisas se mantêm, né? Mas o próprio papel do docente começa a ser outro. Então, para ficar num exemplo básico, o professor que transmite informação já é completamente dispensável, porque a informação ela está disponível para qualquer um online, né? Então, o papel do professor seria outro, né? E aí eles vão defender justamente a invenção de novas práticas pedagógicas, e é o que eles tentam fazer nesse texto aqui, tá? Eles tentam criar, inventar um método educativo, né? Para esse novo mundo, para esse novo momento, tá?
E ele diz que esses novos métodos, eles dependem de novas epistemologias. O que é epistemologia? É um modo de conhecer. Então, precisamos conhecer as coisas de maneira diferente, mais reticulares, ou seja, aqui eu não domino esses conceitos, eles não explicam no texto, mas eu interpretei reticular como uma ideia mais de retina mesmo, né? O quanto nós aprendemos agora grudados com o olho numa tela. As conectivas, ou seja, como nós nos conectamos de muitas maneiras, em muitos espaços, e atópicas em locais distintos, né? Foi assim que eu interpretei. Bom, e aí eles explicam, né, todo um semestre de uma disciplina de pedagogia via gamificação, né? Entendendo essas tecnologias não como um uso, né, não como uma abordagem de uso, ou seja, vamos usar a tecnologia para dar aula, nem como uma maneira de se apropriar, ou seja, as tecnologias, os professores se apropriam dessas tecnologias para dar aula para os alunos e alunas. Não, mas tudo isso se imbrica mutuamente. As tecnologias, os alunos e professores entram num processo que é junto, que é conjunto, que é imbricado, que é o conceito de agenciamento, que aqui não é explicado, mas também vem da filosofia deleuze-guattariana, que é essa ideia de que não é uma pessoa que está controlando uma tecnologia para dar aula para outra pessoa, não. Tudo funciona junto ali, como um organismo vivo, um organismo biotecnológico. Que, claro, a gente não tem essa visão, porque nós ainda não demos conta de quanto isso nos modifica e o que essas novas tecnologias fazem conosco. Ainda é muito comum tentar entender esse processo como coisas separadas, mas os autores argumentam de forma convincente, não só eles, muitos outros, que essas coisas já não se separam. Não conseguimos mais separar quem nós somos do uso do celular, das redes sociais, das nossas práticas diárias. Então, mesmo assim, a realização de atividades simples, como dançar, lutar, patinar, tudo isso está imbricado nesse processo tecnológico. Você assiste páginas, né? Você assiste lives, você se comunica com páginas no Instagram, no Facebook, com pessoas que compartilham o seu hobby. Tudo isso vai criando uma grande comunidade interligada, né? Então, os professores têm que adaptar a essa nova realidade, né, de atores-redes, né? Bom, o que eles vão chamar aqui de simpoiese, né? Então, poiese como ato criativo, a simpoiese é esse processo de co-transformação, né, de todos juntos. E aí, eu finalizo, né, dizendo, não vou comentar o que eles fizeram em si, deixo isso para vocês, né, o que vocês acharam, gostaram das aulas, mas para concretizar, o projeto de gamificação aqui, ele não é a mera utilização do game como um lazer, como divertimento, ou como um instrumento para aprendizagem, não. É a própria aprendizagem que acontece num ambiente gamificado. Então, eles transformam todo o semestre como se fosse um role playing game, né, um RPG, né, eu esqueci o nome daqueles RPGs que as pessoas, não de cartas, né, que elas vivenciam experiência. É como se transformasse o semestre naquilo e fosse todo o mote da aprendizagem a partir dessa gamificação do semestre, com narrativas, com imersão lúdica, né, com criação de identidades visuais, né, e aí eles passam o artigo inteiro descrevendo esse processo. E aí, na conclusão final, né, eles vão concluir, então, que há uma necessidade do professor criar esses espaços de coparticipação, de convivência, e que os games, a gamificação, pode ser uma metodologia interessante que valorize essa educação atópica, né, essa criação de múltiplos espaços de construção do conhecimento, tá? Então, ou seja, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não, acho que eu falei, fiz uma boa introdução. Vou parar aqui de gravar para escutá-los, então, tá, gente?